Meninas, um ano se passou desde que eu postei o meu primeiro vídeo de extensão de cílios aqui no canal. E eu queria dizer que desde aquele vídeo, muita coisa mudou. Foram dezenas de vídeos que eu gravei, dezenas de cursos que eu fiz nesse período. E eu queria dizer que esse vídeo vai ficar grande? Vai! Porém, anota aí e me cobra no final. Vai ser o melhor vídeo de extensão de cílios que você vai ver na sua vida. E eu vou tentar passar pra vocês tudo o que eu aprendi nesse ano. E me levaram a um trabalho mais bonito, mais rápido e com maior durabilidade. Vai ser como um curso mesmo, na verdade até melhor, você vai ver. Eu vou mostrar o passo a passo completo da técnica de extensão de cílios fio a fio, desde quando a cliente chega no espaço, a análise do olho, qual mapping eu vou usar e por quê, quais tamanhos, a acoplagem completa do início até o fim. E aí, tá preparada? Eu sou a Larissa Costa e eu ajudo mulheres a começar na profissão de extensão de cílios, mesmo sem nunca ter pego numa pinça, mesmo sem estúdio, começando do zero. E qual é a forma que eu te ajudo? Além do meu curso Viver de Cílios, toda semana eu trago conteúdos com ótima qualidade e de graça para vocês. E hoje, nesse vídeo em particular, eu gostaria de dizer que eu me dediquei muito para trazer o vídeo mais completo de extensão de cílios do Brasil e do mundo. Então, por isso, assiste até o final e depois me conta o que você achou, se eu conseguir entregar mesmo. E a única coisa que eu peço para você, para garantir que esse vídeo chegue a mais pessoas, a mais mulheres que querem entrar para essa profissão de extensão de cílios, é que você não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar pelo Facebook, pelo WhatsApp, com as suas amigas, porque isso me ajuda demais a estar aqui com vocês produzindo conteúdo de qualidade e de graça. Então não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Então agora que você realmente quer mudar a sua vida, quer aprender uma coisa nova, pega o seu caderninho e presta muita atenção que a gente vai para a parte prática. E aproveita enquanto esse vídeo está disponível. Meninas, então a gente já tá aqui no vídeo. E a primeira coisa que você vai fazer a hora que a sua cliente chega no estúdio é avaliar o tipo de olho dela. A Grazi, ela tem o tipo de olho, né, pequeno para normal. Então, porque vocês podem ver que a parte de baixo, a pálpebra de baixo do olho dela cobre um pouquinho a íris dela. Então, por isso que é de pequeno para normal. Então, por isso, né, e também porque ela tem a sobrancelha bem arqueadinha aqui, eu decidi fazer o mapping esquilo. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é avaliar o tipo de olho da cliente e decidir qual o melhor mapping. Se você ainda tem dúvida sobre tipo de olho ou qual mapping, né, quais são os tipos de mapping, em qual tipo de olho você vai usar cada mapping, tem vídeo aqui no canal falando sobre os mappings e sobre os tipos de olhos de cada cliente. Meninas, agora depois de avaliar o olho da Grazi, eu pedi para ela preencher a ficha de anamnese, ela já colocou os dados dela, já assinou tudo certinho. Eu também já escrevi qual mapping que eu vou usar, né, que eu falei para vocês que eu vou usar um mapping esquilo, que é um mapping mais coringa, né, dá para qualquer tipo de olho. Então, depois de preencher a ficha de anamnese, agora a gente vai para a parte prática de fazer a extensão de cílios fio a fio. Se você tem alguma dúvida sobre ficha de anamnese, se você não tem uma ficha de anamnese, já tem vídeo aqui no canal onde eu explico tudo sobre a ficha de anamnese. E também você consegue baixar de graça a ficha de anamnese. Então depois desse vídeo, corre lá que você vai ter a sua ficha igualzinha a minha. Meninas, como eu falei no começo desse vídeo, eu vou mostrar tudo pra vocês não terem dúvida nenhuma de como eu faço a minha extensão de cílios. Então tô aqui, ó, minha maca. Tá vendo que eu fico bem próxima da minha cliente, ó? Eu ajusto o mocho pra cliente ficar na altura do meu peito, pra eu não ficar assim corcunda e nem muito erguida. Então, eu ajusto na altura do meu peito, para eu ficar numa distância boa, que eu consiga enxergar os cílios da minha cliente sem ficar com o pescoço assim, sabe, para frente. Então, eu fico aqui dessa maneira, ó. Consigo enxergar tudo certinho, estão vendo? E do meu lado, eu deixo os meus materiais. Então, a minha plaquinha com os cílios que eu vou usar. Aqui tem todas as numerações, tá? Eu deixo sempre todas as numerações aqui, independente se eu vou usar ou não. Por quê? Porque o chicote, ele tem cola. E aí, se você ficar tirando, colocando toda hora na plaquinha, vai perdendo a cola. Então, eu gosto de deixar sempre todas as numerações aqui nessa plaquinha. E do lado, a minha pedra de jade, que é onde eu vou colocar a minha cola, para tirar o meu fio do chicote, aplicar na cola e aplicar nos cílios da minha cliente. Meninas, e aqui do meu lado eu tenho o meu carrinho com tudo que eu vou precisar próximo a mim. Então tem as minhas fitas, tem escovinha, tem microbrush,
tem a caneta permanente que eu uso para fazer o mapping, tem removedor, tem o Nano Mister, tem a espuma de limpeza. Tudo que eu preciso eu deixo o mais próximo de mim possível. Tem os pads aqui também, outros tipos de cílios, as caixinhas de cílios se caso acabar alguma numeração e eu precisar pegar alguma caixinha, né? Aqui tem as caixinhas, então tudo próximo a mim. E aqui eu só mantenho realmente o que eu tô usando na hora do atendimento. Então, os cílios, a pedra de jade com a cola e as pinças que estão na minha mão. Meninas, então agora eu vou começar a higienizar os cílios da Grazi. E como eu falei pra vocês no começo desse vídeo, muita coisa mudou desde que eu fiz o meu primeiro vídeo de fio a fio aqui do canal. E uma dessas coisas foi os materiais. Eu não uso mais o shampoo da Johnson para fazer a higienização dos fios da cliente, tá? Por quê? O pH dos nossos cílios e da nossa pálpebra, ele é levemente ácido. E o pH do shampoo da Johnson, ele é neutro, fora que ele tem hidratação. Então, ele não é compatível com o pH dos nossos cílios e da nossa pálpebra. E por esse motivo, ele não higieniza completamente os cílios e a pálpebra. Então, por isso que eu já não uso mais ele. Para ter uma higienização correta dos fios da cliente, da pálpebra também, a gente precisa usar um produto que tenha o pH mais parecido com a da nossa pele, que é um pH mais ácido. Por isso que eu troquei o shampoo da Johnson pela espuma de limpeza da Sobelli, porque o pH dela é mais parecido com o da nossa pele. E para cola, né, aderir à extensão de cílios no fio natural da cliente de maneira correta e ter uma melhor retenção, a gente precisa dos fios levemente alcalinos. Mas isso eu vou falar para vocês mais para frente na hora que eu for falar do primer. Porque os fios precisam estar alcalinos, mas se a gente usar um produto alcalino na nossa pele, vai causar irritação. Então, para isso não acontecer, para a gente higienizar de maneira correta, a gente precisa usar um produto mais ácido, não alcalino. Usar o produto alcalino somente nos fios antes da extensão. Agora, para tirar essa loção higienizante, eu já não uso mais gaze, eu uso lenço de papel, tá? E não uso mais soro fisiológico, eu uso água filtrada. Não uso mais a gaze, por quê? Porque a gaze, ela tem algodão, né, na composição dela, então eu achei melhor usar o papel, né, o papel descartável para higienizar do que a gaze, porque o algodão ele não pode entrar em contato com a cola. Como a gaze ela tem um pouco de algodão, então é melhor usar o papel. Vou higienizar mais uma vez. Eu gosto de higienizar 2 vezes para deixar os cílios da cliente e a pálpebra completamente limpa, sem oleosidade. O porquê que a pálpebra precisa ficar sem oleosidade também? Porque a gente vai colar os pads, as fitas, para não ficar se soltando. A pele dela também precisa estar bem higienizada, tanto a pele quanto os cílios. E, né, a nossa cola, um dos principais componentes dela é o cianoacrilato. Então, e o cianoacrilato ele não se adere em superfície suja, então por isso que a gente precisa dessa superfície completamente limpa. E falando sobre a água, eu não uso mais o soro fisiológico, eu uso a água agora. Por quê? Como eu falei para vocês, a gente precisa dos fios mais alcalinizados. Então, a água filtrada, ela tem o pH mais alcalino do que o soro fisiológico. Então, ela retém melhor a extensão. A retenção da extensão é maior usando a água filtrada do que o soro fisiológico. Por isso que eu estou usando a água filtrada em vez do soro. E para higienizar, né, os cílios dela e a pálpebra, eu tô usando o pincel descartável, tá? Porque daí a gente descarta esse pincel, então eu tô usando esse pincel descartável para higienizar tanto os cílios quanto o olho da Grazi. Depois de higienizar completamente, eu venho de novo com o meu lenço de papel e a água filtrada. Meninas, um detalhe muito importante, quando vocês forem fazer a extensão de cílios, dê preferência por usar luva. Aqui eu não tô usando luva,
porque como eu tô gravando o vídeo pra vocês, me atrapalharia um pouquinho. Então, por isso que eu não tô usando luva. Mas o ideal é a gente usar a luva, tá? Porque a gente tá mexendo com o olho, é uma área sensível. Então, tem que deixar, tem que ter a maior higienização possível. E a luva deixa, né, a gente não tem nenhum tipo de contaminação com a luva. Então, o melhor seria usar a luva. Mas, como eu tô gravando o vídeo, senão me atrapalharia um pouquinho. O ideal aqui é eu não tô usando luva pra não me atrapalhar na hora de gravar o vídeo pra vocês. E meninas, eu não coloquei touquinha na Grazi porque ela já tá de cabelo preso, então aqui não tem necessidade. Mas se ela tivesse de cabelo solto, eu teria colocado a touquinha também. E eu não tô usando máscara porque, pra falar melhor com vocês, pra explicar melhor, a máscara me atrapalharia, né? Eu não conseguiria falar muito bem com a máscara, então por isso que eu não tô usando. Agora eu vou secar com o ventiladorzinho os cílios dela, porque os cílios precisam estar sequinho também. E vou também pentear com a escovinha para deixar os cílios já alinhadinhos. Agora o próximo passo, eu vou colocar as fitas e os pads para separar os cílios inferiores dos cílios superiores. Pode abrir o olho, Gra. Tudo bem? Olha um pouquinho para cima para mim. Vou colocar a primeira fita na diagonal do canto interno pro meio do olho. E uma outra fita na diagonal, só que do canto externo pro meio do olho. Sempre procurando colocar as fitas um pouco mais para baixo, para não ter perigo de entrar na linha d'água e nem no olho da cliente, né? No caso aqui da Grazi. Agora eu vou colocar o pad. Procurem, meninas, colocar sempre a parte menor do pad pro lado de dentro do olho, tá? Ó, a parte menor do pad, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A parte menor do pad para dentro do olho e a parte maior do pad para fora do olho. Vou colocar as fitas Transpore, dando uma puxadinha com o pad para baixo, para segurar esse pad no lugar e ele não sair. E vou colocar uma outra fita Transpore aqui pro lado, também puxando o pad, para se caso ela falar ou se mexer, esse pad não andar para dentro do olho. E ó, percebam que não tá na linha d'água, não tá entrando dentro do olho dela, tá somente pegando os próprios fios. Pode fechar, Grazi? Tá incomodando? Não. Aí, quando ela fechar o olho, eu gosto de dar uma penteadinha para deixar os fios no lugar, para ver se nenhum fio ficou para dentro do pad. Aqui no canto interno ela tem bastante fiozinho. Já tirei, ó. Pronto, todos para fora do pad. Ó, meninas, eu coloquei a fita aqui para baixo, tá vendo a fita Transpore? E a outra fita Transpore aqui do lado, na lateral, ó. Na lateral. Agora o próximo passo, eu vou passar o primer pra deixar esse fio ainda mais alcalino, né? Pra retenção ser maior. Eu tenho uma ótima retenção, mesmo sem o primer. Mas com o primer, você passando o primer, a sua retenção ainda pode ser ainda maior. Então, eu já tenho uma retenção boa, como eu falei pra vocês, mas passando o primer, pode ser que a sua retenção seja ainda maior. Então, agora, mesmo depois de higienizar 2 vezes, eu gosto de passar o primer, tá? Então, eu passo o primer no meu microbrush, e aí eu vou fazendo movimentos da raiz às pontas, um microbrush em cima dos cílios e o outro microbrush embaixo. E vou sem abrir o olho da cliente, tá? É puxando levemente de cima para baixo. Aliás, de baixo para cima. Então, é de baixo para cima, da raiz até as pontas. Um microbrush em cima dos cílios e o outro microbrush embaixo dos cílios. O primer, a função do primer é, além de deixar os fios mais porosos, mais alcalinizados para receber as extensões de cílios, ele também limpa a extensão. Então, ele potencializa o efeito da limpeza, da higienização, que ele deixa os fios mais limpos ainda, né? Deixa os fios mais alcalinos para receber a extensão de cílios e pode ter uma maior retenção. Depois de passado em todos os fios, a gente vem novamente com o ventiladorzinho e o pentinho para secar esses fios.
Pronto, depois de seco, vocês podem perceber que o fio da Grazi, ele é um fio bem comprido, grosso e bem escuro, estão vendo? Fios assim mais grossos, mais espessos, mais fortes, resistentes, a gente pode usar uma espessura, como por exemplo, né, no caso aqui eu vou fazer o fio a fio, uma espessura de 0,20. Por quê? Porque os fios dela são bem resistentes, são fortes, são saudáveis, são bem grossos, estão vendo? Ela tem bastante quantidade de fios. Se fosse um fio intermediário, eu vou deixar a foto aí para vocês verem o que é um fio intermediário. É um fio um pouco mais claro que esse da Grazi. É um fio um pouco menor, um pouco menos espesso. Aí a gente utilizaria a espessura de 0,15 para não causar peso nos fios naturais. Porque se causar peso nos fios naturais, pode fazer com que esses fios caiam. Então, esses fios naturais caiam. E pode causar até uma alopécia, né? Pode prejudicar esses fios naturais a ponto deles caírem e não nascer mais. Então, para isso não acontecer, a gente pode diminuir a espessura. Fios mais finos, eu vou deixar a foto aí para vocês verem também, que é bem mais fino que o da Grazi, bem mais claro, bem menor também às vezes, não sempre, tá? Tem fios que são mais finos, mais claros, mas tem um tamanho grande também. Esses fios também dê preferência por usar uma espessura de 0,15, para mesma coisa, não causar peso, não fazer com que esses fios caiam muito rapidamente, não causem alopécia. Como a Grazi tem os fios bem resistentes, bem fortes, eu vou usar a espessura de 0,20 nela. E agora eu vou mostrar para vocês as caixinhas que eu vou usar para fazer os cílios da Grazi. Então, os cílios do começo do olho são mais finos, mais fracos, mais frágeis, por isso que eu vou usar uma espessura um pouco menor, a espessura de 0,15 no canto interno do olho. Para fazer o restante do olho da Grazi, como eu falei para vocês, os cílios dela são grossos, são fortes, são mais resistentes, então eu vou usar a espessura de 0,20, a curvatura D. Os fios da Grazi são fios bem compridos, estão vendo? E aí a gente pode, aumentar até 2 milímetros, de 1 a 2 milímetros o tamanho dos cílios. Não aumenta 3 milímetros porque fica muito grande e pode encostar na sobrancelha. Então, de 1 a 2 milímetros no máximo. Vou pegar e vou medir o fio natural da Grazi. Ó, peguei um fio de tamanho 11. Ó, o fio da Grazi é um pouquinho maior que o tamanho 11. Estão vendo que é um pouquinho maior? Então, maior tamanho. Agora eu vou medir o 12 só para vocês verem. Ó, o tamanho 12 já é um pouquinho maior que o cílios natural da Grazi. A gente até pode aumentar para o tamanho 13. Ó, o tamanho 13. Só que o tamanho 13 eu acho um tamanho muito grande para usar na Grazi. Por quê? Ela tem a sobrancelha arqueada, mas a distância da sobrancelha para o olho dela não é uma distância tão grande. Se fosse uma distância um pouco maior, o 13 ficaria legal. Como não é tão distante, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem. Se fosse uma distância assim maior, o 13 ficaria legal. Como não é tanta distância dos fios dela para a sobrancelha, eu vou usar o tamanho 12. Se fosse um pouquinho maior assim o arqueamento da sobrancelha dela, aí eu usaria um tamanho 13. Mas eu também não gosto de usar tamanhos muito grandes porque pode diminuir a retenção. Então eu prefiro usar tamanhos um pouco maiores, tamanhos um pouco menores, né? Até porque os cílios dela já é grande, se eu aumentar muito o tamanho vai ficar muito grande e aí pode causar baixa retenção e pode ficar tocando na sobrancelha dela, como eu falei pra vocês. Então eu também não gosto de usar tamanhos muito grandes por conta disso. Então eu vou usar o tamanho maior como o tamanho 12. Então eu vou começar a marcar o meu mapping aqui. Como eu falei pra vocês, eu vou usar o mapping esquilo. Então eu vou marcar. Ó, vocês podem ver que aqui no finalzinho do olho dela, ela tem alguns fiozinhos que são caidinhos pro lado, ó. Vou até tirar eles daqui do pad pra vocês verem. Tá vendo que ela tem alguns fiozinhos que são caidinhos pro lado? Nesse aqui a gente não vai colocar a extensão de cílios. A gente vai colocar a partir desse fio aqui, ó. Nesses aqui a gente não vai colocar porque senão tende a ficar caído pro lado e deixar o olhar caído. Então, nesses
Nesse finalzinho aqui a gente não coloca extensão de cílios, a gente coloca a partir daqui. Então, vou marcar aqui o último fio dela e agora eu vou marcar o primeiro. Ela tem bastante fio natural aqui no comecinho do olho, ó, estão vendo? Bastante fio natural. Só que é a mesma coisa, ó. Abaixa um pouquinho o queixo, Grazi, por favor. Isso. Ó, aqui ela tem alguns fiozinhos que são caidinhos pro lado também, ó. E aí formaria um buraquinho. Ah, daqui dá pra ver melhor, ó. Tá vendo que aqui ela tem uns fios caidinhos pro lado? E aí formaria um buraquinho. Então é melhor preencher a partir desse fio aqui, ó. E não aqueles lá, porque senão vai dar a impressão de olhar caído pra dentro. Então vou preencher a partir daqui. Esse fiozinho aqui, ó. Pronto, marquei o início e o final do olho da Grazi. Agora eu vou marcar o meio do olho, porque a gente vai fazer o mapa em esquilo, como eu falei pra vocês antes. Então, o meio do olho, pra gente fazer o ponto mais alto. E vou marcar o meio da esclera do canto externo. Esse aqui vai ser o ponto mais alto, como por exemplo o tamanho 12, certo? Vindo aqui para o canto externo, como eu falei para vocês, a Grazi ela tem bastante fios e fios bem resistentes. Então, aqui no final do olho, eu poderia diminuir ou para o tamanho 10 ou para o tamanho 9. Então, vou diminuir para o tamanho 9, então eu vou separar em 3 quadrantes de tamanhos iguais aqui, ó. E vou colocar tamanho 11, 10 e no final o 9, certo? Vindo aqui para o canto interno agora, eu vou diminuir para o menor tamanho que eu tenho, que no caso é o tamanho 7. Então, eu vou diminuir até o tamanho 7. Então eu vou diminuir aqui, ó. Vou fazer 4 bolinhas. Aqui o tamanho 7, depois o tamanho 8, depois o tamanho 9, o tamanho 10 e o tamanho 11. Então, 11, 10, 9, 8 e o 7. Pronto, feito o mapping esquilo, que é um mapping mais coringa. Ele dá para qualquer tipo de olho porque ele segue o tamanho dos fios naturais. Meninas, agora eu vou usar o agitador de cola para vocês verem como que eu agito a minha cola. Não preciso ficar chacoalhando igual, né, a maioria das meninas fazem, fica chacoalhando por 2 minutos. Eu uso, ó, o agitador de cola e ele agita a cola para mim, ó. Bem mais prático, bem mais fácil, eu não preciso ficar chacoalhando com a mão a cola. Só ficar com a mão paradinha assim, ó, de preferência, né, com a cola em pé. Se você deitar a cola, pode ser que entupa o bico, então prefira usar o agitador com a cola em pé. Então deixo ela agitando para misturar todos os ingredientes dentro dela, todos os componentes, porque eles ficam ali paradinhos, então precisa misturar esses componentes para a cola ter a sua retenção correta, né? Para você conseguir usar a cola e ela ter uma boa retenção. E se caso você não tiver o agitador, você pode agitar na mão também, não tem problema. De preferência, não agite assim, ó. Agite pelas laterais, tá? Se você agitar assim também pode entupir o bico da cola. Então, de preferência por agitar pelas laterais dessa maneira. Por pelo menos 2 minutinhos antes da primeira gota que você for usar na cliente, e quando você for trocando de gota, agita por 30 segundos para misturar os componentes da cola, como eu falei para vocês. Agora eu vou pingar a minha cola na pedra de jade, sempre com o bico da cola assim, ó, a 90 graus. Não encosta o bico da cola na gota, tá vendo? A gota sai redondinha. E por que a cola transparente? Meninas, essa é uma cola que eu comprei pra testar, tá bom? Ela é uma cola transparente da Herisson, ó. Ela é da marca da Herisson Lashes. É uma cola transparente que eu comprei pra testar, mas ela não tem diferença nenhuma, tá? A única diferença é que ela é transparente, não é preta. Mas em relação à retenção, a retenção é a mesma.
Em relação ao higrômetro, vocês têm que ver se ela está compatível com a umidade e temperatura de vocês também, tempo de secagem, é tudo a mesma coisa. A única diferença é que ela é transparente. Meninas, e para medir a temperatura e a umidade da sua sala, você precisa do higrômetro. Eu vou pegar o meu aqui, que ele tá aqui do lado. Esse aqui é o higrômetro, aonde ele mostra a temperatura aqui em cima, que tá fazendo, aqui é a hora e aqui é a umidade. Hoje a minha umidade tá um pouco alta, tá fazendo 83% de umidade, tá? Mas normalmente a minha umidade, ela não passa de 65, 70. Hoje tá um pouco mais alta, até porque tava chovendo até pouco tempo atrás, então ela tava um pouco mais alta a minha umidade hoje. Meninas, e a umidade, né, alta, como eu falei pra vocês, que a minha umidade é mais baixa, hoje ela tá mais alta, o que ela vai interferir na cola? Ela vai fazer a cola secar mais rápido. Umidade mais alta faz a cola secar mais rápido. Então, o ideal, né, uma dica que eu te dou é você ter cola, dois tipos de cola. Uma com um tempo de secagem um pouco mais maior e uma com um tempo de secagem um pouco menor. Em dias mais úmidos, você usa a cola com um tempo de secagem um pouco maior. Por quê? Porque ela vai secar mais rápido. E em dias menos úmidos, você usa a cola com tempo de secagem um pouco menor. Porque a umidade baixa vai fazer a sua cola demorar mais para secar. Entenderam, meninas? Se não entendeu, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar a entender melhor como funciona a sua cola. Meninas, e agora eu vou mostrar para vocês como tirar o fio do chicote, passar na cola para acoplar no fio natural da cliente. Então vem aqui comigo. Então aqui tá a minha plaquinha com todos os tamanhos de cílios, do 7 até o tamanho 14. Vou pegar aqui do meu chicote um fio do tamanho 12. Ó, do meio um pouquinho para baixo. Estão vendo? Peguei do meio um pouquinho para baixo e vou puxar para mim assim, dessa maneira. Aqui tá a minha cola. Eu vou molhar a minha base, ó, vou colocar dentro da cola e tirar. Esse é o jeito correto de molhar o fio na cola. E vou acoplar no olho da minha cliente. E acoplar no fio natural da Grazi. Sempre, meninas, façam uma pressãozinha assim no fio para ele ficar bem acoplado, ó. Para as meninas que estão iniciando, eu indico vocês a fazerem a aplicação assim aleatoriamente. Um no tamanho 11, um no tamanho 12, um no tamanho 10. Não fica colando um do lado do outro, porque isso pode dar sticker, né? Que é quando um fio cola no outro. Então, para isso não acontecer, né? Para não colar um fio do lado do outro, dê preferência por fazer aleatoriamente, assim que nem eu tô fazendo. Lestes um pouco mais experientes, se você já tem alguns clientes, né? Se você já fez mais modelos, já tem uma segurança maior para trabalhar, você pode fazer primeiro o canto interno do olho, que é o mais difícil, né? O canto interno é a parte dos cílios mais difícil de fazer. Por conta do nariz, por conta dos pelos serem mais tortinhos, mais fracos, mais frágeis. Então, o canto interno é um pouco mais complicado de fazer. Aí, quando você tiver um pouco mais de experiência, né, para não colar um fio do lado do outro, aliás, um pouco mais de experiência e já ter treinado não colar um fio do lado do outro, você pode fazer o canto interno primeiro, que é o mais difícil. E aí, quando a gente deixa o canto interno para fazer por último, às vezes a gente está cansada, às vezes a gente já não está enxergando direito, né, os fios da cliente. E aí, fazer o canto interno por último pode te atrapalhar, na verdade. E aí, por último, né, eu tô falando. E aí, só que o canto interno é o que deixa os cílios com um acabamento mais bonito, deixa os cílios mais harmônico, mais bem acabado. Então, se a gente não fizer o canto interno, deixar ele bonito, às vezes não vai ter adiantado nada você fazer um cílios lindo, maravilhoso, e o canto interno tá feio ou tá faltando fio. Então, dê preferência, né, depois que você tiver uma certa experiência, dê preferência para fazer o canto interno primeiro. Mas, como eu tô ensinando aqui o fio a fio, né, eu quero ensinar vocês desde o básico. Eu tô fazendo aleatoriamente assim, e para quem tá iniciando na área, eu indico fazer dessa maneira também. Fazer aleatoriamente para não acontecer, igual eu falei, de ficar grudando uns cílios no outro e formar o sticker, né?
dá uma leve pressãozinha e solta. Inclusive, meninas, tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o canto interno, eu ensino como fazer o canto interno mais fácil. Então, depois, vamos dar uma olhadinha lá, depois desse vídeo, que daí lá também tá ensinando certinho como vocês vão fazer o canto interno do olho da cliente, tá? Agora, se você tá iniciando, é o primeiro vídeo de fio a fio que você tá vendo, por exemplo, procure preencher assim aleatoriamente, que nem eu tô fazendo, para não colar um fio no outro, não correr o risco de colar um fio no outro, tá? Sempre procure isolar muito bem o fio natural, para você colar só nele, não colar nos fios do lado, tá? Porque cada fio tá em uma fase diferente, tá num ciclo de crescimento diferente. Então, se você colar muitos fios juntos, ou nem que seja 2 fios juntos, você já pode prejudicar os fios da sua cliente. O isolamento é obrigatório na hora de fazer a extensão de cílios. Então, faz um isolamento, deixa os fios bem isolados para não acontecer de grudar um fio no outro. Meninas, aconteceu aqui, ó, deixa eu te mostrar para vocês. Tá vendo? Estão vendo que o fio da Grazi natural é maior do que a extensão de cílios? A extensão que eu coloquei tá aqui e o fio natural dela tá aqui, ó. Estão vendo que o fio natural é maior que a extensão de cílios? Não tem problema você fazer dessa maneira. Por quê? Porque na hora que a cliente abrir o olho, o que vai aparecer mais vai ser a extensão. Porque a extensão ela é mais grossa, ela é mais curvada, né? Vocês podem ver que, ó, o fio dela não é curvado que nem a extensão. Então, não tem problema o fio natural ser um pouco maior. Porque, ó, o fio do canto interno dela seria mais ou menos um tamanho 10. Se eu colocar um tamanho 10 aqui, vai ficar muito grande, pode causar peso no fio natural da cliente e vai ficar tocando aqui em cima na pálpebra, pode ficar tocando na pálpebra. Então, para isso não acontecer, dê preferência por usar tamanhos menores, tá? Mesmo que a extensão seja um pouco maior que o fio, mesmo que o fio natural seja um pouco maior que a extensão, dê preferência por usar tamanhos menores no canto interno, tá? Vocês podem perceber também, na hora que eu tava fazendo o mapping, eu acabei esquecendo de falar. Para você ter um mapping bonito, harmônico, usa pelo menos 5 tamanhos, tá? Ah, Larissa, mas eu não posso usar 3 tamanhos, 2 tamanhos? Meninas, quanto mais tamanhos você usar para fazer o mapping, mais bonito vai ficar o seu mapping. Então, por exemplo, aqui, ó, eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamanhos diferentes. Então, quanto mais tamanhos você usar, mais bonito vai ficar o seu mapping. Dê preferência por usar pelo menos 5 tamanhos diferentes no mapping, tá? Para deixar o mapping mais bonito, mais harmônico, mais glamuroso, deixar os cílios... Porque se você usar poucos tamanhos, pode parecer que você usou o mesmo tamanho em todos os cílios. Então, para isso não acontecer, dê preferência por usar pelo menos 5 tamanhos para compor o seu mapping, tá? Aqui no caso eu usei 6 tamanhos e vai ficar ainda mais bonito. Então, meninas, ó, isolei, apliquei o fio da extensão, dou uma leve apertadinha e solto. E vou fazendo isso em todos os fios naturais. Meninas, vou agora puxar outro fio para vocês verem. Ó, vou pegar aqui o fio do meio para baixo aqui do tamanho 11, vou puxar para mim, vou molhar na minha cola, é no meio da cola, tá, meninas? Não é em cima nem embaixo, é bem no meio, para não ter excesso de cola, e vou acoplar na minha cliente. Meninas, um outro detalhe muito importante é que quando você estiver fazendo os cílios da sua cliente, dê preferência por fazer os 2 olhos ao mesmo tempo, tá? Por quê? Para o mapping ficar igual nos 2 olhos, para o mapping não ficar diferente de um olho para outro, para não acontecer, né? Porque tem clientes que tem uma maior quantidade de cílios num olho e menor quantidade de cílios no outro. É normal a gente ter diferentes quantidades de cílios em cada olho. Então, vamos supor, você faz um olho inteiro
E aí você chega no outro, você percebe que ela tem menos fios no outro. Aí vai ficar estranho, não vai ficar os dois igual. Um vai estar com mais cílios e o outro vai estar com menos cílios. Então, para isso não acontecer, dê preferência por fazer os dois olhos ao mesmo tempo, tá? Eu não tô fazendo dessa maneira aqui, por quê? Porque eu quero que vocês vejam bem, nos detalhes, a extensão de cílios. Então, por isso que eu não tô fazendo os dois olhos ao mesmo tempo. Mas, normalmente, no meu dia a dia eu faço os dois olhos ao mesmo tempo. E é o ideal você fazer dessa maneira para os dois olhos ficarem iguais. Tanto, como eu falei para vocês, na quantidade de fios, quanto no mapping. E vamos supor que você fez um olho inteiro. Sua cliente precisou sair correndo por conta de alguma emergência que ela teve, algum problema pessoal. E aí você fez um olho, o olho tá lindo, maravilhoso. E aí o outro, ela saiu com um olho feito e um olho não. Imagina, acontece isso, que desespero. Um olho tá lá, lindo, maravilhoso. E aí o outro tá sem nada. Então, para evitar que isso aconteça, façam os dois olhos ao mesmo tempo. Porque aí, pelo menos, a sua cliente, vamos supor que ela precise sair correndo, você pelo menos preencheu os dois olhos a mesma quantidade, né? Preencheu a mesma quantidade de fios nos dois olhos. Não preencheu tudo um e depois todo o outro. Então, também, por isso também é muito importante vocês fazerem os dois olhos ao mesmo tempo. Meninas, se por acaso vocês estiverem tendo dificuldade de fazer algum cantinho, vocês podem usar as fitas para dar uma puxadinha assim para cima para enxergar melhor, tá? Ó, põe a fita, dá uma puxadinha para cima. Para fazer o cantinho, as fitas ajudam muito também. Vocês conseguem usar as duas pinças, ó, para fazer o isolamento. Usando as duas pinças ajuda bastante também na hora de isolar. Meninas, aqui no cantinho interno, no tamanho 7, tá? Mesmo que os cílios da Grazi são cílios fortes, são cílios resistentes, eu tô usando uma espessura um pouquinho maior. Um pouquinho menor, desculpa. Tô usando a espessura 0,15, tá? No canto interno. Porque como são cílios mais fracos, mais frágeis, mais delicados, o 0,20 às vezes pode ficar um pouco pesado. Então, e a gente não pode causar peso nos fios naturais, como eu falei pra vocês, porque pode prejudicar o fio e fazer esse fio cair prematuramente ou até, né, fazer com que a extensão de cílios tenha uma baixa retenção. Então, para isso não acontecer, para evitar que isso aconteça, eu gosto de diminuir um pouquinho a espessura no canto interno, tá? Por isso que eu tô usando a espessura de 0,15 no tamanho 7, e aí no restante do olho eu tô usando a espessura 0,20 mesmo. Procurem trabalhar o direcionamento dos fios, tá, meninas? Para deixar os fios retinhos, não deixar eles caídos. Então, procura trabalhar o direcionamento dos fios também. Cuidado com a distância, tá, meninas? Da raiz. Lembra que a distância tem que ser de 0,5 até 1,5 mm longe da raiz no máximo. Tenta sempre deixar em 0,5, né? Porque os cílios, nossa, ele vai crescendo, né? Se você deixar muito longe da raiz, aquele fio pode cair antes do tempo. Então, o ideal é sempre trabalhar em 0,5 mm longe da raiz. Mas se você não tem tanta experiência, até 1,5 mm é aceitável, tá? Mais que isso, aí já fica muito longe da raiz. Aí já não é o ideal. Meninas, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de como vocês melhoram o direcionamento do fio. Vou virar um pouquinho a cabeça da Grazi aqui pro lado. Ó, estão vendo esse fio que eu separei aqui, que eu isolei? Tá vendo que ele é meio tortinho? Vocês vão pegar a extensão de cílios e vocês vão acoplar a base, ó, o mais retinho possível.
Tá vendo que não vai ficar certinho em cima do fio? Mas se você acompanhar o fio, ó, a sua extensão vai ficar torta se você acompanhar o fio natural. Aqui nesse caso, o da Grazi, esse fio ele é tortinho pra dentro. Se você acompanhar o fio natural, esse fio vai ficar tortinho. E a mesma coisa pra fora, ó. Se você for acoplar pra fora, também não é o certo, porque a base de contato dele não tá igual, ó. Tá vendo que a base dele vai ficar solta? Então, você precisa deixar o mais reto possível. Mesmo que a ponta do fio fique não fique totalmente certinha no fio natural. A ponta do fio da extensão. Isso não tem problema, mas você precisa olhar a base. A sua base precisa estar certinha com o fio natural, a base da extensão de cílios. Senão isso pode causar uma falsa acoplagem e uma baixa retenção, ó. Estão vendo? Aqui tá o fio natural, aqui tá a extensão de cílios. Mas a base, ó, tá totalmente colada, tá vendo? Só a ponta que não. A base tá totalmente certinha. E é assim que precisa ser. Se você for acompanhar o fio natural, vai ficar torto e a extensão não vai ficar bonita. Então, você cola o mais retinho possível e a base, ó, tem que estar completamente colada dessa maneira aqui. Assim a sua retenção vai ser maior, não vai dar falsa acoplagem. E na hora que você pentear não vai ficar enroscando, porque se você não deixar a base totalmente colada no fio da cliente, pode ser que fique enroscando na hora de passar o pentinho, e daí isso vai incomodar a cliente, arrancar a extensão e talvez até arrancar os fios naturais dela também. Meninas, a gente vai fazendo isso em todos os fios naturais, tá? A gente isola, passa na cola, acopla, dá uma leve pressionadinha e solta. A gente só não vai fazer nos baby lashes, né, que são os fios que não tem sustentação suficiente para receber a extensão de cílios, né? São fios mais frágeis, mais fracos. Então, nos baby lashes a gente não coloca extensão de cílios, tá? Nos demais a gente procura sempre preencher 100% dos fios. Sempre procura preencher 100% dos fios, que assim o seu trabalho vai ficar mais bonito, mais harmônico e mais bem acabado. Fora que, se você tá fazendo cílios, né? E, por exemplo, você preencheu, sei lá, 50% dos cílios. A hora que a sua cliente voltar para manutenção, ela vai estar quase sem nada de cílios, né? Porque o ideal é a gente fazer a manutenção com pelo menos 50% dos cílios. Então, quanto menos você preencher, mais vai ficar falhada e mais você vai ter que preencher na hora da manutenção. Então, na hora que você for colocar, procura sempre preencher 100% dos fios naturais. Meninas, não tem problema acoplar por baixo ou por cima, tá? A gente sempre, aliás, o ideal é vocês treinarem tanto acoplar por baixo quanto acoplar por cima, porque daí na hora de fazer técnicas mais avançadas, como por exemplo o capping, vocês conseguem trabalhar acoplando por baixo e por cima. Então vocês podem acoplar tanto por cima quanto por baixo, não tem problema. Isso não interfere na retenção. Dá uma penteadinha para ver se algum fio deu falsa colagem. Meninas, uma outra dica para vocês fazerem o canto interno também é diminuir o tamanho da pinça. Ó. Eu vou virar um pouquinho a cabeça da Grazi pra cá, porque desse lado aqui não dá pra ver direito, mas vou mostrar aqui pra vocês. Olha a diferença da pinça que eu tava usando
Ó como ela fica muito próximo do nariz, não te dá uma área de acoplagem melhor na hora que você estiver fazendo os cílios, porque ela é maior, tá vendo? Então, quando você for fazer o canto interno, procura diminuir o tamanho da pinça, ó, procura uma pinça um pouco menor. Qual a diferença de uma para outra? Vou mostrar aqui para vocês. Qual a diferença de uma para outra? Como essa daqui, ela é bem maior do que essa daqui. Estão vendo? Então, quando for fazer o canto interno, ó, aqui dá pra ver melhor a diferença. Ó. Quando vocês forem fazer o canto interno, dê preferência por pinças menores para fazer o canto interno melhor. Porque essa daqui, como eu falei pra vocês, ela é grande, ó. Não encaixa certinho no canto interno. Então, aí vocês procurem usar uma pinça um pouco menor, ó. Que essa daqui, olha pra vocês verem como encaixa certinho no canto interno. Falando sobre as pinças também, ó. Essa daqui que eu tô usando é a M1 da Messi, ó, M1 da Messi. Essa outra que eu mostrei, essa outra opção, é a N07 da Nagaraco. E essa daqui é a N02 da Nagaraco, ó, que ela é semicurva, que eu tô usando ela para fazer a parte de isolamento. Eu gosto dela semicurva assim, não gosto dela totalmente reta. Eu acho que a semicurva é melhor, ela se encaixa melhor, ó, no olho da cliente do que a reta. Então eu prefiro a semicurva para trabalhar o isolamento. Vou voltar aqui para fazer nos cílios. Mas as duas dá. Eu, por exemplo, eu sou destra, então para mim o lado direito é mais fácil de trabalhar. Então, ó, aqui qualquer uma das pinças que eu usar, tanto faz, entendeu? Do lado direito, qualquer uma das pinças que eu usar pra mim vai dar certo. O meu problema maior é do lado esquerdo por conta do nariz. Então, aí nesse caso, a pinça menor é melhor. Mas aqui pra mim, tanto faz usar qualquer uma das duas pinças, tá? Meninas, esse fio aqui, ele não é um baby, tá? Ele é um pouco menor, mas, ó, ele não é um fio baby, ele é um fio que a gente consegue, sim, acoplar a extensão de cílios, tá? Os fios baby normalmente são menores, mais fracos, mais frágeis. Esse aqui, ele é um fio que ele tá crescendo ainda, mas ele ainda não tá na fase baby, tá? Ele já não tá mais na fase baby, aliás. Fios na fase baby são fios menores, como por exemplo, ó, esse aqui, ó. Ó, esse aqui é um fio que tá na fase baby, tá vendo? Nesse aqui a gente não aplica extensão de cílios. Mas também para aumentar a retenção, eu gosto de trocar a minha gota de cola a cada 15 minutos, tá? Isso eu já percebi que a gente precisa trocar a gota de cola, né? Eu já fiz esse teste e a gente precisa trocar a gota de cola a cada 15 minutos, mais ou menos. Se a gente espera a cola ficar elástica, meio emborrachada, a retenção vai ser menor e também pode dar falsa acoplagem. Então, para isso não acontecer, eu prefiro trocar a gota de cola a cada 15 minutos. Porque imagina, né? Você tá lá, você usou numa colocação, que eu demoro mais ou menos 2 horas, eu uso umas 8 gotas de cola. Mas imagina você quer economizar com a cola, né? As gotas de cola você usa, por exemplo, 2, 3 gotas. No outro dia, sua cliente fala que caiu tudo, os cílios, que não durou nada, ela chegou na casa dela, já começou a cair e tal. Aí pode ter sido porque você não trocou a gota de cola com o tempo correto, né? Porque a cola, ela começa a secar ela seca com a umidade do ambiente. Então, a gota de cola tá ali para fora da embalagem, ela tá secando. E aí ela vai perdendo o seu potencial de retenção.
Então, se você demorar muito para trocar essa gota de cola, pode dar falsa acoplagem e pode dar baixa retenção. E aí você vai ter que refazer o serviço. E aí, em vez de ter economizado com a cola, na verdade você vai ter que gastar mais, porque a sua cola você não trocou no período correto, né, como eu falei para vocês. E aí você vai ter que refazer o serviço porque o erro foi seu de não ter trocado a gota de cola. Como eu falei pra vocês, a Grazi tem bastante cílios e olha que tá bonito, como tá ficando bonito esse fio a fio dela. Tá ficando bem preenchidinho, bem cheinho. Meninas, enquanto vocês estiverem treinando, principalmente aqui o fio a fio, testem colocar por cima do fio, por baixo do fio, tá? Porque tem pessoas que têm os fios mais para baixo. Pessoas que têm os cílios reto, você pode acoplar tanto por cima do fio natural quanto por baixo. Pessoas que têm os fios mais mais para baixo, que nascem mais para baixo naturalmente, vocês dê preferência por aplicar por cima, porque se você acoplar por baixo, pode ser que ele grude no pad, né? Porque vamos supor, ó, vou isolar aqui um fio. Vamos supor que esse fio da Grazi fosse assim, ó, bem para baixo. Aí se eu colasse por baixo, ia colar no pad, não no fio natural. Agora vamos supor que esse fio da Grazi seja bem curvado, ó, era bem curvado assim. Você não vai conseguir acoplar por cima, porque a área de contato, não é nem que você não vai conseguir, você vai até vai. Mas a área de contato da extensão de cílios com o fio natural vai ser muito pouca, muito baixa. Então, em cílios mais curvados, dê preferência por acoplar por baixo. Em cílios que nascem para baixo, dê preferência por acoplar por cima, para não grudar no pad. Em fios que nascem que já são curvados naturalmente, dê preferência por acoplar por baixo, porque daí a área de contato da extensão de cílios com o fio natural vai ser um pouco maior. Fios retos, aí tanto faz acoplar por cima ou por baixo, aí você pode treinar, tanto acoplar por cima quanto acoplar por baixo. Não vejo a hora de acabar para ver como é que ela vai reagir com o resultado final. Lembre-se, meninas, que quanto mais cílios natural a cliente tem, mais preenchida vai ficar a extensão. Então aqui, ó, eu tô fazendo fio a fio na Grazi, mas como ela tem bastante cílios natural, vai ficar bem preenchido mesmo sendo o fio a fio. Se você pegar alguma cliente que ela quer mais preenchido, só que ela não tem tantos fios, aí você faz alguma outra técnica. Brasileiro, volume russo, tem a técnica de capping, tem várias outras técnicas que vocês podem estar fazendo na cliente para dar mais volume. Tem o egípcio, o híbrido, o mega volume. Mas comece pelo fio a fio, que é a técnica principal que você precisa aprender, né? É a técnica mãe, digamos assim. Por quê? Porque com o fio a fio, é que você, fazendo o fio a fio bem feito, perfeito, é que aí sim você vai para as outras técnicas. O fio a fio ele tem que estar muito bem estruturado, direcionamento, você tem que estar sabendo mapping, analisar a estrutura do fio da cliente. Então, fazendo o fio a fio direitinho, também a distância da pálpebra, direcionamento, fazendo tudo certinho, aí sim
você vai para as outras técnicas. Não pula etapa, tá, meninas? Procura sempre fazer as técnicas seguidinhas assim, para vocês saberem exatamente o que vocês estão fazendo, né? Porque às vezes você pula etapa, mas não sabe nem fazer o fio a fio direito. Aí como que você vai saber quantidade de fios, peso, direcionamento, distância da pálpebra, como não deixar o fio ficar torto. Então primeiro você precisa saber tudo isso, para depois você ir para as técnicas mais avançadas, né? Primeiro você precisa saber o básico. Isolamento correto, muito importante saber fazer o isolamento corretamente, tá? Essa é a parte essencial, é a parte mais importante da extensão de cílios, é você fazer um bom isolamento. Se você não fizer um isolamento correto, você pode prejudicar os cílios da sua cliente. Como eu falei para vocês, os nossos fios, eles estão em diferentes fases, né? Temos a fase anágena, fase catágena, fase telógena. Então, a gente precisa saber exatamente em que fase que está aquele fio e colar só nele. Imagina, por exemplo, você cola num fio que está na fase telógena, né? Ou seja, ele tá para cair. E do lado dele tem um fio baby. Tá nascendo pequenininho. Vai derrubar os dois fios, né? Porque o fio baby, ele não tá para cair, né? Não tá no ciclo de crescimento dele ainda cair. Mas, de repente, você colou nele sem querer na hora que você tava colando a extensão do fio, no fio da fase telógena. Você colou nele sem querer. E aí ele vai cair porque ele não vai aguentar o peso dele, da extensão e mais do fio natural que vai cair. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Por isso que o isolamento é tão importante. Então, meninas, a gente vai isolando, passa o fio na cola e acopla. Dá aquela apertadinha e solta. Ah, uma dica também para vocês é que vocês podem, ó, isolar. Deixa eu pentear aqui pra... Dá para isolar com uma pinça só, mas é um pouco mais difícil. E dá para usar as duas para isolar, ó. Tá vendo? Fica bem mais fácil de encontrar o fio natural a hora que você usa as duas pinças ao mesmo tempo. Porque daí enquanto uma pinça segura, ó, enquanto uma pinça segura, com a outra você pega o fio e isola. Então uma pinça segura, a outra você pega o fio e isola. A cola e a cola. Cuidado também com o excesso de cola, tá, meninas? A cola é só uma encostadinha na cola. Se você colocar muita cola, pode ser que o que cause peso também no fio natural da cliente, esse excesso de cola. E aí prejudica os fios, fazendo com que eles caiam mais rápido. De falsa colagem, porque a quantidade muito grande de cola não é sinônimo de retenção, tá? Retenção, melhor retenção. Na verdade, é até o contrário. Esse excesso de cola pode fazer tanto a extensão cair mais rápido, quanto os fios naturais caírem mais rápido também por conta do peso. Então, é só uma encostadinha na cola. Nada de exagerar na quantidade de cola, tá?
Meninas, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse vídeo, deixa aqui pra mim nos comentários, tá? Mas creio eu que eu expliquei tudo que você precisa para começar a fazer o fio a fio. Mas, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui para mim nos comentários que eu vou responder todas vocês. E no próximo vídeo, se tiver alguma coisa, se ficou faltando alguma coisa, no próximo vídeo eu trago com um novo conteúdo para vocês. Conforme eu for terminando os cílios, meninas, eu gosto de ir folheando assim, um por um, para ver se tem algum que falta acoplar, extensão de cílios. Então eu vou folheando um a um. Como eu falei pra vocês, eu vou folheando e aí eu vou aplicando nos fios que tá. Ó, tá vendo? Folheio. Se eu achei algum que tá faltando extensão, eu venho, pego a extensão, passo na cola e acoplo no fio natural, dando aquela empurradinha. Meninas, extensão de cílios é um passo a passo bem cuidadoso, adquirindo mais experiência e ficando mais rápidas. Meninas, e agora que eu finalizei as extensões de cílios, eu venho com o pentinho penteando para ver se algum fio deu falsa acoplagem, tá? E depois eu venho com o espelhinho, com a ajuda do espelhinho eu vejo se algum fio grudou no pad ou se tem algum fio faltando fazer a acoplagem de extensão de cílios. Meninas, agora eu vou explicar para vocês sobre a bruma. A bruma vai bloquear o gás da cola, diminuir e evitar alergias e irritações, vai trazer mais conforto para a cliente e o principal, ela vai acelerar o processo de cura da cola, fazendo com que a cola seque da maneira correta, fortalecendo as ligações químicas. Assim, esse adesivo vai fazer com que a durabilidade e a retenção da sua extensão de cílios seja maior. Então, meninas, primeira coisa, eu vou chacoalhar a minha bruma, tá? Vou dar uma chacoalhadinha nela, vou usar ela no Nanomister, vou pingar só um pouquinho, só umas gotinhas, não precisa ser muito, tá? Porque o Nanomister tem que ser limpado diariamente, então coloque a quantidade que você vai usar nas suas clientes daquele dia e você vai usar a bruma no Nanomister, não é aplicado direto na extensão de cílios, tá? É só no Nanomister pra gente vaporizar essa bruma. Então, eu vou colocar aqui, já coloquei no meu Nanomister, vou travar o Nanomister e vou ligar ele, vocês vão ver que vai sair uma fumacinha dele. Ele deve ser aplicado cerca de 1 palmo longe do olho da cliente, tá bom? Então, 1 palmo longe do olho da cliente, em movimentos de vai e vem, cerca de 5 a 10 segundinhos no máximo, tá ótimo. A bruma já vai estar fazendo o efeito que eu falei pra vocês que ela vai fazer. Cerca de 1 palmo é mais ou menos de 10 a 15 centímetros, tá bom? Longe do olho da cliente.
depois de secar a extensão de cílios, depois de finalizar a extensão de cílios. Agora eu vou remover essa fita aqui de cima do olho da Grazi. Meninas, e o bom é que passando a bruma, a cliente ela pode molhar os olhos em 12 horas em vez de 24, que é o recomendado normalmente. Depois de aplicar a bruma, eu gosto de vir com o ventiladorzinho secando a bruma, né? Porque a bruma, ela é nanopartículas. A gente jogou nanopartículas, né? Usando o Nanomister. Então, para deixar sequinho, eu gosto de vir com o ventiladorzinho. Agora, eu vou dar uma penteadinha nos cílios da Grazi. Então, eu vou aqui dar um zoom mais pertinho da câmera, porque eu vou pentear os cílios dela para fazer a remoção das fitas e do pad. Aí, a remoção das fitas, do pad, é depois de você passar a bruma, tá? Depois da bruma, venho novamente com o ventilador. Depois do ventilador, de novo, né? Da segunda vez que eu uso o ventilador, eu venho removendo as fitas, o pad, a fita transpore, a fita micropore, aí que eu venho removendo tudo. Meninas, e agora olha o resultado final dos cílios da Grazi. Olha pra vocês verem como ficou lindo. Pode fechar, Grazi. Dá uma piscadinha, pode abrir. Pode fechar, pode abrir. E esse é o resultado final. Nossa, ufa! Primeiro eu queria parabenizar você que ficou até o final, dizer que você está comprometida com um futuro melhor, com uma transformação na sua vida. E dizer também que você está no caminho certo, que uma hora a sua hora vai chegar. É só não deixar a peteca cair, continuar estudando, treinando e aprendendo coisas novas. Inclusive foi esse caminho que eu trilhei. Via vídeos no YouTube, comprava cursos novos para me aprimorar, para treinar, para aprender mais coisas. Realmente me dedicava e hoje eu tô aqui e você também pode. Me diz aí o que você achou desse vídeo de coração. Se eu realmente consegui trazer um dos melhores vídeos para vocês. Se você não gostou, saiba que eu tentei e me dediquei. Foram horas de gravação, horas de edição. Mas se você não gostou, deixa aqui pra mim que nos próximos eu vou melhorar, tá bom? E antes de finalizar, eu gostaria de dizer que o meu curso Viver de Cílios, onde eu ensino 13 técnicas de extensão de cílios para você se diferenciar na sua cidade, como captar clientes através do Instagram, ofereço suporte VIP para as alunas e ao final ainda tem o certificado válido no Brasil e no mundo. Tá com o link aqui na descrição desse vídeo. Se você quer começar nessa área, essa é a melhor hora. Esse mercado de extensão de cílios e beleza não para de crescer. Corre lá que eu vou ser sua mentora e te acompanhar nessa jornada se você quiser. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.